A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeo aulas da Escola Dominical. É um prazer receber você por aqui. Eu sou o professor Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. E é um prazer ter você por aqui, professor, professora, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, líder de departamentos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus. É a Escola Dominical. Todas as semanas você encontra aqui o conteúdo de ajuda para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, se não está inscrito ainda, e ativar o sino de notificações. Compartilhe o link deste canal nos grupos aí da sua igreja, de outras igrejas, porque tem muita gente à procura desse tipo de conteúdo e nós estamos aqui para ajudar. Esse conteúdo abençoa você? Então me ajude a abençoar outras pessoas também. Digo isso porque a palavra de Deus e a palavra é bênção, não é verdade? Comente nosso vídeo. É muito importante você comentar o nosso vídeo, como fez Lídia Tamires, como fez Jailson Ribeiro, Felipe Júnior, Lilian de Paula, Michele Mesker, Jaque Abraão, Bruno Alessandro, Juliane Farias, Elisângela Dias, Jonatas Lamarque, Gilvana Firmino e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. Quando você interage com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente comentando, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante para a plataforma entre os milhões de vídeos que são postados no YouTube todo dia, e então ele compartilha, ele divulga no site de pesquisas o nosso canal para muito mais pessoas. Então participe disso, patrocine o nosso canal interagindo, vamos crescer, já são mais de 20 mil pessoas todas as semanas sendo abençoadas através desse conteúdo. Me ajude a abençoar muito mais através de você. Bora para a aula, lição 4, pega lápis, papel, caneta, sua revista, e vamos estudar a palavra de Deus. Lição 4, classe de adultos, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Este é o título desta lição. Eu quero lembrar a todos que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e também tem aqui um link. Nesse link você conhece tudo sobre o meu ministério e também você acessa muito material em PDF de apoio para a sua próxima aula. As revistas, você vai acessar também comentários, slides, tudo em PDF para você baixar no seu celular e acessar, tá bom? É só olhar os links que estão aqui abaixo. O texto áureo desta lição está em 1 Reis 18 e 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Esse é o assunto que nós vamos tratar aqui nesta lição. Nós vamos salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor as fragilidades do ser humano. E aí, já pegou o lápis, caneta, papel? Pegue aí para fazer anotações. Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. E aí nós vamos ver aqui nesta lição como ele orava, como ele era um homem simples, cheio de confiança, muito determinado e muito direto no seu ofício profético. E uma das coisas mais belas que tem a história de Elias é que nós podemos ver também a fragilidade, a humanidade de alguém tão tremendamente usado por Deus. O Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades, é o ponto central desta lição. Tópico 1. O desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias
o pôs diante de um confronto, tá? Colocou ele ali diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos, não é? Então, a grande questão que Elias vai trazer aqui é que o povo estava duvidando entre dois pensamentos. O povo estava cocheando, né, ali entre dois pensamentos. Cochear vem do hebraico pasar, significa ficar coxo, mancar, vacilar, não é? É ter um coração que oscila no seu relacionamento com Deus, não é? Então Elias se viu na necessidade de propor um desafio para mostrar ao povo quem de fato era o verdadeiro Deus. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem, não é? Então, eu diria que quando o povo de Deus se envolve com qualquer tipo de idolatria, isso mostra que esse povo de Deus não conhece o Deus que serve. Quem conhece o Deus que serve, jamais vai trocá-lo por quem quer que seja, até porque eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Então não adianta, não existe, não é? Agora, não necessariamente esses ídolos têm que ser físicos. Na Bíblia, sempre que está falando de ídolos, está sempre atrelado aí a uma imagem, uma pintura, uma gravura, um quadro e principalmente a uma escultura. Mas nos dias que nós vivemos hoje, precisamos tomar muito cuidado, porque podemos idolatrar pessoas, podemos idolatrar comportamentos, por exemplo, podemos idolatrar o celular. O que é idolatrar alguma coisa? É colocar isso no lugar da mais alta prioridade da nossa vida. Quando nós priorizamos tudo menos Deus, então nós estamos idolatrando, quem sabe até mesmo, a nós mesmos e deixando Deus de lado. É preciso ter um coração pronto para ter equilíbrio em todas as coisas. Elias tinha certeza de que Deus era com ele, por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo, este é o que deveria ser adorado e nenhum outro mais. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Então, não foi da vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mostrar ao povo que ele era o verdadeiro Deus. Ou seja, esta é mais uma vez a misericórdia de Deus se manifestando no meio de um povo rebelde, no meio de um povo que está envolvido com a idolatria, para mostrar para eles quem era o verdadeiro Deus, para mostrar que eles estavam enganados acerca das divindades que eles estavam adorando, não é? Então é extraordinário isso. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco. Ele sendo Deus, sendo todo-poderoso, não tem nada que provar a ninguém, mas por sua graça e misericórdia Ele o faz para que não fiquem dúvidas. Ou seja, se desejarmos seguir por outros caminhos, nós sempre o faremos espontaneamente, propositalmente e conscientemente, porque da parte de Deus, todas as oportunidades e chances são conhecidas, estão disponíveis para que nós conheçamos quem Ele é. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que Jesus, isso é Oséias 4,6, se me falha a memória, me corrija aí nos comentários. Jesus também disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, esta falta de conhecimento do Deus que servimos que nos leva muitas vezes pelo caminho da idolatria. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Agora, e Deus, Ele se deixa conhecer, Deus Ele se faz conhecer, Deus Ele se revela para nós. Romanos 5,8, Deus prova
o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não há da parte humana nenhuma prerrogativa no sentido de dizer, olha, eu não sabia. Não. Deus se revela. Deus mostra o seu poder a todos. São os homens que decidem ignorar, fechar os olhos para o verdadeiro Deus. Tópico 2. A oração de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi preparar o altar do Senhor que estava quebrado. Então, ele vai ali começar a consertar o altar. Elias vai mostrar com esta atitude que ele tem neste altar, o que Elias vai mostrar nesta preparação é que Deus deseja ser adorado. Deus nos criou para adorá-lo, mas não é qualquer adoração, não é qualquer culto que Deus recebe. Existe uma maneira correta de cultuar. Existe uma maneira correta pelo qual a adoração será recebida por Deus. Deus não recebe adoração por adoração, louvor por louvor, música por música, culto por culto, não. Existem certos parâmetros que devem ser observados se nós quisermos que a nossa adoração seja recebida por Deus, porque tem outro problema. Adorar a Deus é uma coisa, agora Ele receber a nossa adoração é outra. Ele só recebe a adoração que é feita de acordo com os parâmetros que Ele estabeleceu. Então, Elias está mostrando que para Deus, quando nós vamos oferecer algo para Deus, não é segundo os nossos padrões, é segundo os padrões de Deus. Não é segundo o nosso querer, é de acordo com o querer de Deus. Ou seja, é o melhor, é com cuidado, é com zelo. Tá certo? É isso que Elias está mostrando aqui em todos estes preparativos que ele coloca aqui. Não é? Você pode pesquisar aí, e é claro que a gente vai encontrar alguns simbolismos, a lenha, o bezerro e tal, mas para mim o foco desse ponto aqui, essa preparação Elias estava preocupado não apenas em adorar, mas como adorar, uma adoração que Deus recebesse essa adoração. A oração de Elias foi confiante. Ela foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, que começaram a orar por volta das 6 da manhã e foram até meio-dia orando. Não é necessário cerimônias especiais, mutilação principalmente. A oração exige uma coisa: fé. Nós devemos orar com fé. Ele faz menção dos patriarcas aqui na sua oração, e ele expõe na oração o verdadeiro motivo dele ter construído aquele altar. É para que o povo conhecesse que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Pronto, acabou. Então o intuito ali de Elias não era se promover como um líder espiritual, não era autopromoção, não era popularidade. Não, o objetivo, a motivação era despertar o povo para a realidade de que Deus é um Deus único, verdadeiro e digno de ser adorado. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder, não é? Olha só, Deus estava dando uma nova oportunidade de comunhão. Isso foi tão extraordinário que o povo todo naquele momento reconheceu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E quando o povo reconheceu a divindade de Deus, a existência única do Deus único e verdadeiro, a seca que já durava 3 anos e meio, ela acabou e caiu uma abundante chuva. Ou seja, 3 anos e meio que o povo estava sofrendo por teimosia, que o povo estava sofrendo por rebeldia. Olha que situação. E aí eu pergunto, se Elias não se levanta, se Elias não se posiciona,
Se Elias não confronta os falsos profetas, o povo continuaria sendo enganado e continuaria sofrendo. Olha só. Então nós precisamos pensar nisso. O profeta, ele é chamado para se posicionar. O posicionamento do profeta, muitas vezes, ele vai trazer certos desgastes, ele vai trazer certos desconfortos, mas o posicionamento do profeta também promove a bênção de Deus. Por quê? Porque ele conduz o povo. Lembra que a profecia traz edificação, a profecia nos traz estrutura espiritual, de forma que o povo é conduzido a voltar-se para Deus e a viver novamente de acordo com a vontade de Deus. Elias no Horebe. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Esse era o propósito de Elias. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados tremendamente pelo Senhor, como foi Elias. A unção não nos torna super crentes, super homens. Pelo contrário, há um desgaste emocional e físico muito grande quando nós somos tomados pela unção de Deus. Eu tenho ministrado a palavra de Deus já há bastante tempo, nos últimos 5 anos mais especificamente, há mais de 20 prego, mas nos últimos 5, 6 anos mais especificamente a pregação. E eu confesso que há noites que não há tanto desgaste, mas tem noites que, se pudesse, a gente saía carregado numa maca do ambiente, porque há um desgaste muito grande, emocional, espiritual e físico também. Isso precisa ser levado em conta, não é? Elias, ele se viu numa situação de exaustão tão forte a ponto de pedir a morte. Olha que situação. Elias ficou cansado, Elias sentiu medo. Isso mostra que nós, quando virmos um companheiro de ministério pedindo uma licença ali para poder passar alguns dias com a sua família, quando alguém do ministério falar assim, olha, eu não estou bem, nós precisamos olhar, nós precisamos apoiar, nós precisamos cuidar, porque o ministério não faz ninguém um super-homem. Pastor tem alma, pastor tem família, pastor tem projetos de vida, pastor tem emoções. Nós precisamos pensar nisso, tá? Nós precisamos pensar nisso. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente ameaçado e perseguido por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que, tomado por um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte no seu íntimo. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós. Ele orou, fogo desceu do céu, verdade. Todas as profecias que ele falou se cumpriram, verdade. Mas era um homem como nós, tão humano quanto qualquer um de nós. Então nós precisamos aprender a perceber estes momentos. Elias ora pedindo a morte. Elias quer morrer? O que é que Elias está dizendo a Deus quando ele pede para morrer? Ele está dizendo, eu estou com medo. Eu estou com medo. Tá? Então, nós precisamos ter este senso interno para perceber o que as nossas emoções de fato estão revelando, não é? E para perceber nos outros também qual é a situação das pessoas à nossa volta, principalmente no ministério. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para suceder ele como profeta. Ou seja,
Aquilo que ele achou que estava acabando, na verdade, ainda tinha uma longa jornada para ele seguir. Ainda tinha um longo percurso para ele seguir. Por quê? Porque ele confessou, ele disse para Deus como ele estava se sentindo. É muito difícil encontrar ajuda quem não pede ajuda. É muito difícil ser restaurado quem não se coloca na posição de alguém que precisa de restauração. Uma grande lição que eu aprendo aqui com Elias é que em tempos de angústia, em tempos de decepção, de frustração, de medo, de ansiedade, nós precisamos ter a quem recorrer. Nós precisamos falar com o Senhor. No caso aqui de Elias, era praticamente o único recurso que ele tinha. E Deus tem nos dado muitos outros recursos para que a gente não sofra sozinho. Mas, se não tiver ninguém, fale com Deus. Abra o coração e fale com Deus. Fale com Ele de forma poderosa. A lição de Elias também nos mostra que a intensidade do ministério, ela vai trazer certos desconfortos para nós. Por isso que nós precisamos estar sempre rendidos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Quanto mais o Senhor nos usar, quanto mais unção fluir de nós, mais rendidos nós devemos estar diante das mãos potentes e poderosas de Deus, para não sermos tragados pelo mundo, pelo inimigo, e também para não sermos destruídos pela nossa fragilidade ou por acharmos que não temos fragilidade, quando na realidade temos, e muitas vezes a unção nos deixa ainda mais expostos. Que Deus nos guarde, que Deus nos use tanto quanto usou Elias, e que nós aprendamos que no ministério há fases, há momentos de glória, há momentos extraordinários como no Monte Carmelo, mas há o momento da caverna também. Há um momento em que nós nos escondemos, mas é neste momento que Deus aparece, intervém no nosso caso e muda a nossa história, arranca-nos deste poço fundo e nos conduz para cumprir os seus desígnios e propósitos, apesar da nossa fragilidade. E que fique claro, por maior que tenha sido o profeta Elias, no final nós entendemos, era o Senhor através de Elias. Amém, meus irmãos? Forte abraço, fiquem com Deus, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até nossa próxima aula. Deus abençoe.